Olá, vamos conversar hoje sobre bicarbonato, né, como recurso ergogênico. O bicarbonato ele é um alcalinizante, né? Então, logo você conclui que ele pode ser um recurso ergogênico quando você tiver o que nós podemos chamar de acidose muscular. Durante o processo de atividade física ou de movimento, você gasta ATP. E à medida que você tem um gasto em quantidade maior, você gera um sistema de reposição desse ATP, né? E quando você gasta numa velocidade grande ou num volume grande, a escolha é a glicólise anaeróbia. E a glicólise anaeróbia ela parte de um carboidrato e termina com um ácido. Você vai falar assim para mim, não, Henry, mas não termina com ácido lático, termina com lactato. Na verdade, termina com ácido lático, só que no pH do seu organismo, ele vai ficar na forma ionizada, na forma de lactato, mais o protohidrogênio. Então, você vai ter uma acidificação do seu corpo à medida que você faz glicólise anaeróbia, né? E a glicólise anaeróbia é um mecanismo que nós usamos para lançar mão de uma forma rápida, né, de fazer o ATP para manter o seu trabalho, porque você gasta muito ATP no ciclo. A contração muscular, então, é associado e depende da rapidez ou da intensidade da contração, a fadiga. Você tem a fadiga central e a fadiga muscular. A fadiga muscular é associada à acidose. Essa acidose pode advir das reações de síntese de ATP via glicose anaeróbia ou da quebra do ATP, porque a quebra do ATP é um mecanismo de hidrólise. Com isso, você aumenta a concentração de prótons de hidrogênio e lactato, e o seu corpo tende a jogar o lactato com próton de hidrogênio no sistema Syn-Porter, o MCT1 e o MCT4, principalmente, que são transportadores de monocarboxilato, que são mecanismos Syn-Porters, ou seja, jogam fora ou para fora da célula o lactato e o próton de hidrogênio. Então aqui você tem, o seu ATP sendo quebrado, gera o ADP, energia, fosfato inorgânico e prótons de hidrogênio. Isso também gera um aumento de acidose, assim como você tem aqui a sua glicose 6-fosfato, que parte de um carboidrato e gera o ácido lático, que também gera prótons de hidrogênio. Você tem o mecanismo de quebra do seu NADH, que também gera prótons de hidrogênio. Então, não sabemos qual é a maior fonte de prótons de hidrogênio. Eu acredito que seja a quebra do ATP via hidrólise, onde você gera o próton de hidrogênio e automaticamente a acidose. Os estudos mostram que esse aumento do próton de hidrogênio e a consequente diminuição do número do pH é associada à diminuição da força, poder e da velocidade. Olha aqui, no pH 7 e 6, onde você tem menos velocidade e menos força ou menos poder, né? Esse é o que nós chamamos de fadiga ácida, né? O pessoal fala fadiga lática, mas não é lática em si, porque o lactato não é o culpado. O culpado é o próton de hidrogênio. E quando você mistura o fosfato inorgânico, que também vem da hidrólise, você tem mais fadiga associada também. Então, quando você combina o próton de hidrogênio e o fosfato inorgânico, a sua fadiga é aumentada, né? Por que o fosfato inorgânico? O fosfato inorgânico também vem da quebra do ATP, né? E você quebra o ATP gerando fosfato inorgânico, e o fosfato inorgânico liga com o cálcio, e o cálcio fica disponível para catalisar a reação actina-miosina, né? E o bicarbonato que ele faz? O bicarbonato ele reage com o próton, hidrogênio, gerando CO2 e água. E aí o que acontece? Você não tem mais acidose. Dentro da célula acontece a mesma coisa, assim como fora da célula. Os estudos mostram que a suplementação de bicarbonato, passando esse bicarbonato pelo seu estômago, ele vai ser associado à absorção e a uma desacidificação muscular, ou seja, você tem o aumento do pH, consequentemente você vai ter menos fadiga, né? Por isso que a dose muitas vezes é uma dose elevada. Por quê? Porque você tem que passar pelo seu estômago, que é ácido, né? E aí o estômago em si acaba destruindo muito bicarbonato naquela reação que eu mostrei anteriormente. O próton de hidrogênio mais o bicarbonato faz CO2 e água. O mecanismo é muito simples, é um mecanismo de tamponamento. Então você tem o pH intracelular regulado, né? E aí o seu bicarbonato vai reagir com próton de hidrogênio, gerando o CO2 e água, diminuindo o que chama de próton de hidrogênio. Mas também você tem o efluxo aumentado de lactato e próton de hidrogênio via transportadores de monocarboxilato, que são os Syn-Porters.
A dose varia bastante de 0,1, 0,2 a 0,4 grama por quilograma. Então pensa assim, eu peso 70 quilos. 0,2 dá 14 gramas. 14 gramas é muita coisa, né? Um efeito adverso principal, né, seria a nossa famosa intolerância gástrica, né? Então é o principal efeito adverso. Esse é um material de consenso do IOC, sugerindo que o bicarbonato traz uma melhora na performance dos indivíduos. Aumenta a performance, mas logo você tem que considerar que ele só vai aumentar a performance se a acidose piorar a performance do indivíduo. Então não tem segredo usar bicarbonato, né? Se você tem a fadiga ácida, o bicarbonato vai funcionar. Convido você a estudar comigo. Na área do conhecimento nós temos artigos lá, aulas, né? E gratuitas, cursos pagos, bioquímica, patologias, né? Mas eu tenho também o canal do YouTube, que é esse onde você está assistindo essa aula. Eu tenho uma fanpage no Facebook e o Instagram, né? Acompanhe nas redes e veja o que está rolando na ciência. Aqui você tem um trabalho de revisão, meta-análise, mostrando a melhora da performance de indivíduos utilizando bicarbonato de sódio. Lógico, vai falar assim, mas espera aí, beneficia todo mundo? Não, não beneficia. Esse aqui é um estudo meta-análise, aqui você tem o desenho dos trabalhos, né? Meninas, a dose realmente elevada, né? E aqui você vê que na conclusão da meta-análise, sprints repetitivos têm a melhora de performance quando você usa o bicarbonato de sódio nesses pacientes, né? É lógico que você pode alcalinizar de outra forma. Você pode usar, por exemplo, um citrato e associar o bicarbonato. Você pode tamponar de outra forma, com a betalanina também, que é sinérgico ao famoso bicarbonato de sódio. Então, os estudos mostram uma tendência a favorecer o bicarbonato. Aqui uma associação, aqui você tem um trabalho de bicarbonato também, mostrando que alguns trabalhos mostram benefício e outros não, mas é fácil de entender o porquê, né? Se você tem perda de rendimento por acidose intramiócito, né, aí o bicarbonato vai ajudar. Mas se você não tem essa geração de acidose, literalmente o bicarbonato vai fazer nada em você, né? Então, qual que é o grande problema do bicarbonato? Você tem que entender o metabolismo do seu atleta ou do indivíduo que você consulta para saber se vai funcionar ou não. No frigir dos ovos, atividades anaeróbias que usam a glicose anaeróbia costumam melhorar com a suplementação de bicarbonato. E a dose é aquela dose para cavalo, né? 0,2 gramas de bicarbonato por quilo de peso. É uma dose extremamente elevada, mas alguns trabalhos sugerem que se você colocar esse bicarbonato em cápsula gás resistente, você consegue um resultado tão bom quanto com doses bem menores, né? É aquela famosa proteção. E eles estão falando exatamente aqui nesse artigo. O que a gente chama de liberação prolongada ou controlada, né? Você tem aqui condições onde a liberação retardada traz um benefício. Então você tem aqui o produto controle, a solução, e a liberação controlada, geralmente uma caixa de liberação entérica, traz um nível maior de bicarbonato no sangue do indivíduo, ou seja, mantém o nível plasmático melhor, e isso com certeza vai trazer uma melhora no desempenho do seu atleta. Então essa liberação controlada, né, aqui você compara o T-Max, né, 71 para 120, você tem aqui de 20 para 31, né, e a área sobre a curva, né, é praticamente igual. O que aconteceu? Você retardou a absorção e deu uma espécie de delay para o indivíduo, retardo para efeito, né? Então o bicarbonato de sódio é um auxiliar ergogênico. Os estudos mostram claramente isso, né? O que você tem que observar sempre, o segredo do bicarbonato, que os pesquisadores aqui, alguns não atentaram para isso, né? É que você tem que ter uma acidose. Se você é um indivíduo adaptado e não tem uma acidose ou lida muito bem com a acidose, você não vai ter benefício do bicarbonato. Mas se você tem a fadiga ácida, você sim vai ter benefício do bicarbonato. Então, sempre pensando no tipo de metabolismo que o seu atleta tem, para você fazer uma reposição adequada, porque senão não vai dar resultado. O raciocínio é muito simples, não precisa ficar repetindo para vocês, né? Quando você tem acidose com fator de alteração no rendimento, o bicarbonato vai sim melhorar o rendimento. Você vê que alguns atletas ele melhora o rendimento, mas geralmente o que?
glicólise anaeróbia, né, e geralmente exercício intermitente, ou sprints intermitentes, ou corridas intermitentes, ou natação intermitente, mas desde que seja uma distância curta, né? Então, sprints, por exemplo, você vê o benefício dos pacientes. Basicamente, então, né, o conceito do sucesso do bicarbonato não é que o bicarbonato não funciona, é que o bicarbonato funciona se você souber usar, né? Aqui você tem aumento de rendimento, melhora de consistência, não melhora. Então os estudos com bicarbonato são bastante claros. Se você quiser selecionar os trabalhos que só funcionam, tranquilo. Se você quiser selecionar os trabalhos que não funcionam, tranquilo também, né? Porém, sempre pensando assim, né? Eu posso aplicar o bicarbonato com racionalidade se eu usar em pacientes que fazem o metabolismo glicolítico anaeróbio, onde a acidose pode prejudicar o rendimento desse atleta. Então você vê vários estudos onde você tem benefício e alguns onde você não tem benefício, né? A diferença básica sempre é essa. O que eu recomendo para você? Colocar numa cápsula gás resistente. As farmácias magistrais têm essa cápsula gás resistente e você pode trabalhar com a dose em cápsula gás resistente. Eu acredito que 2, 3 gramas seria o suficiente para você obter o rendimento do paciente. Lógico que você vai ter que testar as doses para que você atinja o perfeito no seu paciente. Você pode aumentar a dose até quantas cápsulas gás resistente a gente conseguir tomar e administrar no indivíduo. Então, bicarbonato e fadiga, tamponamento. Quando você tem a fadiga ácida associada à glicose anaeróbia, mas quando você tem perda do rendimento pela acidose. O uso é sob demanda, então você não toma o tempo inteiro, você toma aí uma hora e meia antes de você fazer atividade física ou competir, alguma coisa parecida. Dá uma interação benéfica com a betalanina? Dá. A betalanina dá um efeito sinérgico e o uso de citratos pode potencializar o efeito. Os estudos mostram que sim, porém faltam estudos com citrato, mas há uma tendência a se acrescentar citratos para melhorar o desempenho desses atletas. Legal? Então lembrem vocês que o bicarbonato de sódio é um alcalinizante, tamponante, a betalanina também, e eles só vão funcionar se a geração de prótons de hidrogênio durante a atividade física prejudicar o rendimento do atleta. Caso contrário, não funciona. Quer mais conteúdo como esse? Acesse a Árvore do Conhecimento, arvoredoconhecimento.com.br/Yokogami, onde você tem o meu canal específico de cursos. Beijão para vocês, tchau, tchau.